A Caoa Chery larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Chery, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo, ao vivo e em cores. Estamos aqui no canal no YouTube Saúde em Foco com André Pepes. Entra aí, vai lá, se inscreve, dá o seu joinha. Compartilha com a família, com os amigos, né? Afinal de contas, você tem um encontro marcado, claro, há quase 10 anos só na NN, né? Então, no seu ritmo, então faz isso, se inscreve aí no nosso canal. Hoje, né, a gente tem aqui um programa muito bacana, né? Com o Dr. Johnny Fábio e a psicóloga Gleice, que tá com a gente aqui, e a gente vai falar assim, um tema muito legal, né? Um tema muito interessante aqui, até um tema um pouco triste, mas como as coisas precisam ser colocadas aqui e é preciso falar sobre isso. O tema da nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo de hoje com esses dois profissionais é comunicação de más notícias para a gestante. Como enfrentar esse momento delicado com o ginecologista e obstetra Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos e a psicóloga Gleice Gomes, que está aqui com a gente para falar sobre isso. Saúde em Foco é oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Para marcar suas consultas e exames, 4009-6001 é o telefone da Santa Casa. E de Alvo Seguro, para você transformar sua energia elétrica, aquela que vem um absurdo de cara em energia solar, basta apenas, gente, você trocar a sua conta. Você não vai gastar um centavo de real, estou garantindo para você. Por quê? Porque eu fiz isso, né? Já estava de saco cheio de pagar esse absurdo que essas concessionárias cobram da gente aí. E detalhe, né? Você paga e é que nem aluguel. Você paga, nunca é seu, não é verdade? Então, você quer tirar a dúvida disso, sua casa ou sua empresa, liga para o Alexandre Pontes, 99119-8910, 99119-8910 é o telefone do Alexandre Pontes, para você saber que você não vai gastar R$1. E ainda você pode ter uma carência de 6 meses para pagar a primeira parcela. Sabia disso? Pois é, financiado pelo seu banco ou pelo Banco do Nordeste do Brasil. Tá certo? Então, liga para eles lá e faça um excelente negócio. Deixa de ser escravo e você pagar um absurdo, né? Taxa disso, taxa daquilo outro. E você começar a gerar a sua própria energia e você vender a sua energia. Vou repetir o telefone do Alexandre da Alvo Seguro, 99119-8910. Dr. Johnny Fábio, doutora Gleice, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa mais saudável do rádio, pra gente falar sobre um tema que é delicado, né? É triste, comunicação de más notícias para a gestante, como enfrentar esse momento delicado. Eu tava pensando aqui, antes de vir pra cá, e essa é uma experiência que nós homens, viu, Marco Aurélio, e nem o Dr. Johnny também, a gente vai ter nunca. Sabe por quê? Porque o homem não pare, graças a Deus, né? Mas a mulher pare. E a gente não tem, por mais que a gente tente entender, por mais que eu seja pai de uma criança que não conseguiu ser gerada, né? Eu não vou ter a sensação, porque eu não consigo engravidar, né? A Ariane que está aqui sabe muito bem do que eu estou falando, a doutora também que está aqui sabe do que eu estou falando. Vocês mulheres têm um dom a mais, né, de que nós homens, além de ter mais tolerância à dor, diga-se de passagem, né? Porque o homem não pode ver uma agulha. Eu, por exemplo, se eu fosse parir, eu tava lascado, porque quando eu visse com aquela anestesia, eu saía correndo, eu acho que ia parar no meio da rua, sem anestesia, sem nada, né? Mas eu queria que vocês dissessem pra gente, sejam bem-vindos aqui, e queria que vocês dissessem pra gente aqui
Como é, doutor, enfrentar esse problema e como é, doutora, também chegar para uma mãe e dizer para ela o que ela menos gostaria de ouvir? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Primeiramente, e também agradecer a Gleice por estar aqui. Isso já era um tema que eu tinha interesse, tinha vontade de estar aqui para conversar com todo mundo, porque é uma coisa, infelizmente, que faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que a gestação é um momento único, ímpar na vida de toda mulher, na vida da família. A gente sempre fala que para cada bebê que nasce, tantas outras vidas renascem. Mas, do mesmo jeito que nós temos, e graças a Deus é a maioria, né, dos casos que ocorre tudo bem, existem aqueles casos em que a gente infelizmente tem que dar uma notícia ruim. Seja um abortamento, seja um óbito do bebê. Em casos mais graves, até falar para a família de óbito da própria gestante. Então isso é uma coisa muito complicada e eu digo sinceramente, a gente não é preparado, pelo menos eu não fui. Eu acho que os colegas médicos não são preparados para dar notícias ruins. Mas infelizmente, principalmente obstetrícia, talvez em algumas áreas isso seja mais tranquilo. Por exemplo, oncologia, onde você já trabalha com a situação de que, claro que você quer que as pessoas se curem, mas muitas vezes você sabe que aquilo não é possível e vai ser feito apenas tratamento paliativo. E aquilo ali, talvez, esses profissionais tenham essa habilidade a mais. Então, eu convidei a Gleice aqui, a minha colega psicóloga. Vou até acrescentar e dizer que eu tive a honra de fazer os 2 partos dela e ela está gestante novamente da 3ª moça. Que bom que está tudo bem, mas eu convidei a Gleice e eu queria ouvir de você, Gleice, né, do ponto de vista de psicóloga, né? Talvez fazer aí um perfil de como dar essas notícias e o que é que como é que essa paciente internamente ela sente isso, né? A gente vê algumas coisas na prática, mas eu quero que a Gleice comece a falar aí o que ela entende. Olá a todos, eu gostaria de parabenizar pelo projeto, pelo programa e agradecer. Então, eu sou psicóloga e eu sou uma psicóloga analista do comportamento. Então, todo o foco... Doutora, fala um pouquinho mais perto do microfone, chega um pouquinho mais perto. Isso. Pronto. Agora tá jóia. Que bom. Então, eu sou psicóloga e eu sou analista do comportamento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe toda uma abordagem mais prática e funcional a partir de cada demanda. Então, cada pessoa eu vou observar a partir da biologia, que a gente chama de filogênese, da ontogênese, que é a história particular de cada pessoa. E esse é o ponto que a gente vai dar um destaque especial hoje, e da sociogênese, ou seja, da cultura que esta pessoa está inserida, essa mulher. Então, digamos que eu gostaria primeiramente de destacar um ponto. Por exemplo, eu estou gestante e eu sou uma pessoa rotineiramente muito autoconfiante. O que é que quer dizer uma pessoa autoconfiante? É uma pessoa que é muito hábil, possui muitas habilidades, tem um repertório de luta, de enfrentamento. Então, rotineiramente no trabalho e nas minhas relações, eu sou altamente autoconfiante e segura. Só que o que é que acontece na gestação? E aí eu estou na minha 3ª gestação, né? Próximo das 15 semanas. O primeiro trimestre, principalmente, é um negócio surreal, assim. Na minha primeira gravidez, era como se eu não fosse eu. Caramba, cadê aquela Gleice forte, destemida, segura, que sabe fazer e desfazer? Eu sou hábil com artesanatos, com muitas coisas. E até em coisas simples eu me via insegura, com esse medo de errar, com essa falha, né? E como vem um boom de alteração hormonal, vem essa mistura que muitas vezes nem a própria gestante sabe descrever, sabe tatear, sabe ter consciência dessa mistura de emoções. Então, por si só, é de fato um período que mesmo mulheres altamente seguras se sentem frágeis, inseguras. E quem me acompanha... eu faço lives todas as segundas no Instagram e eu convido as pessoas a abraçarem um lema de que vida é luta, de que a vida é luta, de que ela pode ser muito injusta e dura e que por isso a gente precisa de fato
lutar de maneira estratégica para evitar dores desnecessárias. Mas essas dores, essas perdas, essa finitude da vida, ela é real, ela é concreta. Então esse é um convite diário, né? E aí, essa é a minha história de vida. E mesmo assim, eu não fico tão livre dessas inseguranças, desses momentos de fragilidade. Agora vamos pegar uma outra gestante que não tem todo esse repertório de habilidade de luta, ou de enfrentamento, ou que está envolto de uma cultura, de um núcleo familiar de muita proteção, ou que está em um núcleo, em grupos de amigos, de pessoas que poupam, que querem romantizar a vida. A vida não é romântica. A gente pode criar romances da vida. A vida não é colorida, a vida é dura. Então, eu acredito que, na realidade, um pré-preparo deveria ser, e esse meu convite que eu faço com todas as pessoas, é encarar que a vida é luta, é injusta, e que por isso a gente pode ser mais grato, a gente pode saborear mais. Algumas lutas são desnecessárias, algumas dores também. Então, partindo disso como lema de vida, como premissa, fica mais doce viver. Até a maternidade fica mais leve, sabe? A gestação. Então, eu tô aqui com o meu obstetra, né? E ele acompanhou assim, como se torna leve a gestação. Por quê? Porque vida é luta. Mas nem todo mundo tem esse lema. Então, existe uma série de protocolos, de etapas, que a gente pode adotar com essas gestantes. Porque, no fundo, o que é a má notícia? É mexer com a expectativa de futuro da pessoa. Então, a gente vai pegar ali o sonho, as esperanças, toda a expectativa, toda uma aquarela pintada na cabeça dessa pessoa e aquela informação vai mexer com tudo, né? Então, existem etapas para isso, existe um protocolo com 6 etapas básicas, que aí eu vou contar direitinho para vocês, para que você possa aplicar na sua rotina e, caso precise, dar algum tipo de notícia ruim a essa gestante. Mas um ponto muito importante também que a gente precisa destacar aqui é um preparo. Um preparo não para que você vai viver esperando dar essas notícias ruins. Um preparo para a realidade do que é viver. Doutora, eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais próxima ainda do microfone, que você fala bem baixinho. Vou puxar, né? Pronto. Aí fica bem mais, fica bem melhor pra gente conseguir ouvir aqui. Às vezes, quando a gente fala em notícia ruim, uma má notícia, geralmente nós seres humanos, né, associamos sempre isso à morte. É fatal isso, né? É fatal quando a gente diz, quando um parente seu que nunca liga pra você, né? Ele nunca liga, ela nunca liga. Quando esse parente liga, já aconteceu comigo algumas vezes, e eu digo, a primeira coisa que você pergunta, tá tudo bem, né? Porque as pessoas não têm aquele hábito de se falar, às vezes o parente é mais distante, e a gente fica tentando, isso já aconteceu algumas vezes, eu fiquei, né? Eu tenho um trauma com esse negócio de morte aí, e eu não conheço nenhuma pessoa que goste desse tema, né? Uma coisa que, e principalmente uma mãe, mas uma comunicação de má notícia para a gestante não significa somente ou apenas que o seu filho ele não conseguiu sobreviver. Tem outras más notícias que podem ser dadas, Dr. Johnny, que também podem influir muito, e influem, claro, na questão de como essa mãe vai absorver essa pancada. Eu não me lembro aqui qual foi o ano, mas eu acredito que em 2017, mais ou menos, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas, de mulheres aqui com a Zika. Isso provocou muitas gravidezes com crianças com microcefalia, né? Algumas optaram em abortar as crianças. Outras optaram em dizer o seguinte: não, é meu filho, é minha filha, eu vou parir e eu vou criar, né? Tem algumas que estão ouvindo a gente aqui agora e receberam seus filhos como dádiva, apesar desse problema, né? Então, aquilo não era uma notícia boa de dar, né, Dr. Johnny? Eu acho que você passou por essa
por essa fase aí. Eu não sei se você teve essa experiência, como ginecologista e obstetra que você é há tanto tempo, de dizer para uma mãe, olha, você tem uma criança e ela tem uma má formação por conta da zika. Sim. E aí eu queria que você falasse pra gente como foi isso e como é isso, doutora Gleice, não somente trazer o machado, o punhal da morte para a mãe, mas dizer para ela, olha, você tem um filho, ele era para ter nascido normal, mas aconteceu alguma coisa que fugiu do nosso controle, do controle da ginecologia, da obstetrícia, e agora preciso te dizer isso. Como é que é isso? Então, André, do ponto de vista da gente, do obstetra, né, eu realmente peguei vários casos de microcefalia e é lógico, a gente ao longo do tempo vem, e eu parava para pensar de que forma que eu daria as notícias, como a Gleice falou, a gente mexe com a expectativa da gestante, todo mundo sonha que o bebê vai estar bem. E também, como você falou, André, não é só da morte. É uma microcefalia, é o bebê que tem uma síndrome, né? Síndrome de Down, que é o mais frequente, mas tem outras situações. Sim. Uma malformação estrutural na cabeça, no abdômen, por aí vai. Aquelas patologias que o bebê muitas vezes não consegue sobreviver, ou que ele vai sobreviver, mas ele vai ter repercussões motoras, cognitivas, enfim. Então, não é fácil dar essas notícias. Eu tenho realmente N casos. Imagina uma situação em que eu estou com uma gestação gemelar, 35 semanas para marcar o parto dessa paciente, e ela vai lá sem nada, sem histórico de nada, e os 2 bebês estão em óbito. Então, assim, é horrível dessa notícia, e imagina o mundo que cai para essa gestante. Sim. Então, para que ela se recupere, como a Gleice falou, aí é da parte dela, né? Que força que ela vai tirar. E na prática a gente vê que depois de uma situação dessa, as pacientes não voltam no nosso consultório, né? Parece que é uma coisa, lógico, que talvez ela vá lembrar daquele momento. Então, a gente faz o parto buscando alguma alteração e não tem nada. É muito difícil. Eu já fiz outra situação também do bebê estar em óbito. Aí você chega lá, o bebê está com um nó de cordão. Mas pelo menos você justifica isso. Foi uma fatalidade. Então, são momentos diferentes, são situações diferentes, mas que o profissional tem que ter essa capacidade de dar essa notícia. Você não pode esconder uma situação dessa. E, obviamente, a orientação para que ela supere, eu acho que a gente precisa, aí entra a psicologia, né? Aí a gente não consegue ir à frente nessa situação. Certo, Gleice? Sim. E o ideal, na verdade, veja bem, se uma pessoa que não é da sua rotina ligar para você, te liga, já dispara a ansiedade. E essa ansiedade, essa sinalização de que algo ruim pode acontecer, ela já começa com o mensageiro. Então, o mensageiro também sofre toda uma descarga, de fato, de alteração, de ansiedade. E muitas vezes a própria expressão facial já denuncia muita coisa. Então, não é muito ideal uma pessoa que mal tem contato ligar para te contar uma notícia ruim. Às vezes nem uma notícia boa, porque o cara não liga pra tu. Né? O cara passa o ano todinho sem ligar pra tu. Aí, não, eu liguei pra tu porque eu lembrei de você. Você já acha. E você quase infarta do outro lado, né? É verdade. Já associa algo muito ruim, né? A uma surpresa, muitas vezes negativa. Então, essa primeira etapa é o preparo. O preparo do mensageiro, desde respiração, a tentar manter expressões faciais de uma maior neutralidade e não expressões faciais já de como se estivesse anunciando a morte, expressões mais neutras. E um ambiente, na verdade, também mais privado. Essa é a primeira etapa, a preparação do mensageiro e do ambiente. Um segundo ponto é a percepção de como essa pessoa está, é um tato, você vai tatear a pessoa. Então, como está, como é que ela tem percebido. É um momento, assim, de prolongar um pouco essa conversa. E, no meu caso, que eu já costumo dizer que a vida é luta injusta, eu, de fato, já iria começar com esses lemas, trazendo esses lemas, né? Que seria essa terceira etapa. Olha, veja bem, a vida é injusta, mas você é uma guerreira, uma lutadora, a sua missão ainda continua, para vir a notícia em si, o mais clara e objetiva possível, né?
o ideal é isso. Aí o quinto passo é um acolhimento emocional. Então, você, depois de dar essa notícia, você também deve estar preparado para fazer esse acolhimento. E muitas vezes vem permeado por negação, por revolta, por barganha, né? Aquela tentativa de a tentativa de que aquilo volte a dar certo. Então, essa fase da barganha para poder vir da depressão e só por via da aceitação. Então, dependendo da pessoa e do núcleo que ela esteja e do acompanhamento que ela tenha, essas fases são mais demoradas, que são fases de luto mesmo. Porque, no fundo, é isso. Quando mexe com as suas expectativas, você aborta planos, né? Você aborta planos e objetivos. Não importa, você muda. E a última etapa é justamente esse direcionamento de um planejamento pós-notícia. É um direcionamento para a terapia, é uma reavaliação de capacidade de lutar, é relembrar pontos em que a pessoa também foi forte. Porque quando vem as tempestades, e aí entra a ancoragem. O que é a ancoragem? Imagine que você está em uma guerra, em uma tempestade, e está enfrentando uma batalha, vamos dizer, uma batalha na sua vida. Se você só pensa no ponto negativo dessa crise, você vai cada vez mais aumentar o seu buraco, né? Você começa a cavar, e aí aumenta todas essas emoções negativas. Então, o que é que a gente orienta? A entrar em uma ancoragem, a se ancorar em outros momentos da vida que você passou por outras crises e você foi forte. Pode ser na infância, pode ser em algum tipo de injustiça que sofreu de amigo, de trabalho, de familiar, qualquer coisa em que a pessoa ela tenha lutado, ela tenha enfrentado, serve como ponto de ancoragem, serve como se fosse uma luz na estrada. Então, essa etapa, aí tem essa etapa de acolhimento emocional e essa última etapa, que é de planejamento, é de direcionamento. O ideal é um direcionamento para a terapia. E o comportamento verbal, né? Porque a comunicação, eu que sou analista do comportamento, eu chamo de comportamento verbal. A entonação, ela faz muita diferença. Sim. A entonação, ela diz muita coisa. As expressões faciais, a forma, se você já fala com toda aquela dor e aquele peso, como é que a pessoa vai abraçar de maneira diferente? Então, a gente que vai passar, tem que passar com a leveza de quem entende que a vida é dura, mas que a gente pode lutar para fazer ela mais bela, e a depender da emoção que a pessoa desperte, a gente acolhe. Mas não é ideal eu já trazer a minha emoção para essa pessoa, a minha expressão de pena, a minha entonação que traz toda aquela carga negativa de uma emoção. Se eu já vou dar a notícia assim, né, com aquela expressão de pena, de dor, eu já vou criar esse contágio emocional na pessoa. Se eu tento manter esse autocontrole da própria ansiedade, né, enquanto mensageira de notícia ruim, de notícia negativa, o mais serena possível, eu não vou contagiar a pessoa com a minha emoção negativa. Não sei se eu consegui ser clara. Sim, conseguiu, claro. Sim. Uma coisa, doutora, que por isso que eu falei no começo desse bate-papo da gente aqui. Aliás, quem está em casa pode participar pelo 99639-8389. Manda mensagem de texto, tá? 99639-8389. Comunicação de más notícias para gestante com o Dr. Johnny Fábio e doutora Gleice Gomes, que é psicóloga, estão falando sobre esse assunto aqui. Por que eu falei que, entre aspas, teoricamente, claro que nenhum pai que está gestante junto com a mãe, a gente sempre fala isso aqui, né, doutor Johnny? Que quando ela está grávida, ele está grávido também, embora ele não tenha barriga. Mas acontece, doutora, que como você está grávida agora novamente, mas vamos lá voltar para a primeira vez, né? Você fez um quarto, você idealizou uma ambientação que está dentro da sua casa, que você vê todo dia. Você passou ali 9 meses, ou 7, dependendo se foi prematuro, mas você passou ali mais da metade de um ano comprando roupinha, quartinho, decorando. Gente, eu não quero nem imaginar como é que é um negócio desse. Porque não é somente você falar assim, doutor Johnny, você perdeu seu filho. Como é que essa mãe entra nessa casa? Como é que ela vai olhar para o bercinho?
pro quartinho. Eu tô dizendo isso porque eu sou um cara muito besta, sou muito emocional. E eu, pelo que eu me conheço, se eu fosse pai, eu ia frequentar todos os lugares da casa. Mas aquele quarto, pra mim, a porta daquele quarto deveria ser fechada. Porque como eu sou molenga, eu já tô falando aqui com você, já tô quase chorando aqui, só de pensar, né, num negócio desse. Você imagina uma mãe cuja criança tava dentro dela, tava tudo pronto, tava tudo certo, né? Próximo do ideal, próximo do paraíso. Eu tenho um ditado que diz: ser mãe é padecer no paraíso. Não concordo muito bem com esse trem não, mas tudo bem. Doutora, fala pra mim, me socorre aqui antes que eu caia aqui. Então, como eu disse, né, é mexer com toda uma expectativa de futuro da pessoa. E um futuro doce, porque nós mulheres, né, as cargas de ocitocina, deixa eu descrever a ocitocina para vocês. É uma sensação de segurança, de certeza, de que o céu sempre vai estar azul, sabe? É algo tão bom que tem mulheres que acabam de fato só assumindo o papel de mãe e acabam esquecendo o papel de esposa e muitas vezes criando essa zona de conforto maior até do que deveria ser ideal para sua única vida, porque é uma sensação indescritível, que eu estou dizendo, né? Aquela sensação de que o céu é logo ali mesmo, de que todo dia vai ser paraíso. Um paraíso. E esse padecer no paraíso é porque ao mesmo tempo em que a gente se sente cumprindo, né, com o propósito de vida maior, porque é assim que eu me sinto como mãe, assim, cumprindo o meu propósito de vida. Não há nada que chegue próximo. É tudo muito frágil. Então, do mesmo jeito que eu tenho tudo ali, basta uma febre prolongada e contínua e esse mundo tão bonito começa a estremecer. Então, ao passo que é tudo belo também, existe luta, claro, mas existe essa fragilidade, é muito frágil. E no caso de todo esse planejamento para o nascimento do bebê, é duro e é cruel. Não tem como não dizer que não é. Uhum. E por isso as fases. A fase da negação, e a pessoa mantém ali o quarto do mesmo jeito. Ou existe a fase, ela fica negando. Vai existir uma fase da revolta, e ela vai se revoltar contra Deus, contra o médico, contra o marido que fez raiva, contra qualquer pessoa. Depois ela, a depender do nível, a fase da barganha, o que é que dá para consertar, o que é que eu posso ter de volta. E depois vem uma fase de depressão para poder vir a dar aceitação. Então, nosso papel é, de fato, esperar, mas quanto antes a gente conseguir conduzir essa pessoa para a fase da aceitação, da realidade dura como ela é. E quando você falou desses casos, dessas mulheres e dessas mães que optaram, né, com microcefalia, não foi isso? Uhum. São mulheres que já têm um repertório de luta, que viram uma missão nisso e que vão guerrear com o melhor dela, que de fato elas vão levar como uma missão de vida, como um propósito de vida, como alguém que foi escolhida. Vai ter outras mulheres que não vão conseguir, então vai muito da história particular de cada pessoa. Se é uma pessoa que ela já tem autoestima baixa, que ela já tem um histórico de que teve poucas frustrações, porque no fundo é isso, se eu tive muitas frustrações na vida, não é que não dói menos, vai doer, mas eu vou passar por essas fases, enfrentar esse luto, ou enfrentar essa nova readaptação do planejamento da realidade de uma maneira muitas vezes mais rápida e menos dolosa. Uhum. Se é uma pessoa que não se frustrou tanto, não recebeu muitos nãos, em que a vida até ali foi uma espécie de romance mesmo, ela vai sofrer muito mais. É como se fosse uma espécie de calo. Uhum. Então, é muito particular. E a condução é nesse pós, é de planejamento de vida. Lembra que mexe com as expectativas da pessoa. Sim. Se ela ficar ali solitária, se ninguém da família tivesse preparo, se o ciclo de amigos, ou se ela não fizer terapia, o futuro dela tá turvo. Imagine você caminhar todo dia sem expectativa de um futuro. Então, o principal ponto é realinhar novamente a vida, o planejamento, as próximas lutas. Uhum. Não sei, eu acho que eu consegui sim, ser claro, né? Com certeza. Olha, sim. Isso é um adendo aqui disso tudo quanto aprendizado. E uma coisa que eu aprendi no longo dessa, né, da minha história de obstetra e também pessoal, eu vim descobrir uma coisa, é o seguinte: todos nós precisamos de psicólogo, viu, André?
Com certeza. A gente pode até achar que em algum momento não precisa, mas uma hora vai chegar. Sim. E assim, a gente vê isso na nossa prática, né? Essa dificuldade da notícia, e a gente vê uma das coisas, Gleice, que de início é a autocrítica dessa gestante. Ela pergunta: o que é que eu fiz? Será que foi o que eu comi, alguma coisa? Onde foi que eu errei, né? Onde foi o que eu errei? Eu levei uma queda, será que foi isso? E não tem nada a ver com isso. Sim. Tem situações que a gente descobre a causa, tem situações que a gente não descobre. Verdade. Né? Então, assim, são situações complicadas e, assim, por isso que a gente está aqui e aprendendo aí com a doutora Gleice. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Um abraço aqui para dona Hilda no Capim. Você pode participar pelo 99639-8389. O assunto é comunicação de más notícias para a gestante. Você já teve essa comunicação? Você já presenciou? Já teve na família alguém que você teve que dar essa notícia? De repente, às vezes, a mulher, ela tá ali sedada ainda e precisa chamar alguém da família, doutor Johnny. Acontece isso também. E diz: olha, chama a irmã dela, chama o marido, para dizer para ela, quando ela acordar, que as coisas não saíram bem assim como a gente estava planejando, né? Depois do intervalo, eles vão me dizer como foi isso. Quando acontece também o contrário, né? Por que eu estou falando isso? Hoje nós acordamos em Arapiraca com uma notícia terrível aqui de um casal cujo tirou a vida da esposa e depois tirou sua vida. Eu vim para cá sentido ainda, eu vou repetir, eu sou um cara que eu assimilo muito ruim essas coisas, não assimilo bem essas coisas, quem me conhece sabe, né? E principalmente, eu estava comentando com minha esposa em casa, disse: olha, sabe qual é o triste dessa história? A mãe já se foi, o pai se foi, mas tem duas crianças que presenciaram essas cenas terríveis, que haja terapia, haja, né, pro resto da vida, quem sabe, crianças que foram submetidas a uma violência completamente desnecessária, né? Primeiro que é uma opinião pessoal minha, se você não quer mais, meu amigo, chega lá e diz assim pra ela: não quero mais tu não, tu arruma outro, que eu vou arrumar outra, eu vou viver minha vida, tu vai viver tua vida, vou honrar meu nome, vou honrar meus filhos, né? Mas isso é um pensamento meu, né? A cabeça do ser humano é algo que a psicologia, a psiquiatria sabem que é um mundo, são diversas emoções, muitas emoções. Às vezes a gente tá aqui e a gente não consegue lidar com isso, né? E fica esse registro aqui desse fato terrivelmente triste. Pessoas jovens, pessoas bonitas, pessoas saudáveis. Os motivos só Deus vai saber por quê. Eu só sei que me sinto arrasado, me sinto muito, muito ruim com isso, doutora. E no final, quando a gente continuar a entrevista aqui, você vai dizer pra gente aqui o que é que deve ser feito também para aqueles que, ao invés de terem perdido só as mães, né, notícia ruim para a gestante, como falar isso para os filhos também, aproveitando essa oportunidade aqui, desse fato lamentável que aconteceu na nossa cidade. Um abraço aqui, meu amigo Reinaldo, a sua irmã Margarete, seu cunhado Marcelo, que devem estar assistindo, ouvindo Saúde em Foco aqui. Intervalo, a gente volta já. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar. De volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a Dr. Johnny Fábio, da Clínica Fetos, e a psicóloga Gleice Gomes. O assunto é comunicação de más notícias para gestante. Tá aí, vai aparecer na sua tela aí agora, esse card aí feito aí pelo nosso querido Flávio, né? Que tá aí na tela agora, para você acompanhar aqui com esses dois ícones, um da ginecologia obstetrícia e outra da psicologia, e inclusive já estou avisando que ela não vai sair tão rápido das nossas vidas assim, né, doutor Johnny? Virá mais vezes aqui. Tem que chamar mais vezes. Ela já é analista do comportamento, então tem muito comportamento para a gente analisar aqui. Doutora e doutor Johnny, o que mais que a gente pode dizer e o que é que deve ser feito, né, para essas pessoas? Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Caetano, Rodrigo Paixão, Jeane Carla de Oliveira Silva, que estão aqui no nosso canal Saúde em Foco com André Peps no YouTube. O que se pode dizer mais? A gente tenta consolar, doutor, abraçar, chorar junto, né? É uma maneira de ser empático nesse momento difícil que a gente enfrenta com essas pessoas. Mas o que mais fazer?
E depois do luto, o que é que vem? E depois da comunicação da notícia ruim, o que é que deve seguir? Então, como eu disse, a última etapa, a de planejamento, é também uma das mais importantes. E nessa fase do luto, a gente entende que a pessoa chegou nessa fase da aceitação quando ela já consegue visualizar novos horizontes, quando ela já não está apegada ao passado, à perda, à dor, não está revoltada com Deus, com o médico, com o que houve, na verdade, né? Com que ela não está usando disso e não é consciente, ela não está se alicerçando nisso para manter ali um estado de inércia, de paralisia da própria vida. Então a gente diz que uma pessoa ela superou este luto, essa dificuldade, quando ela aceita a vida e a nova realidade como ela é. E essa aceitação vem sim permeada por planejamentos de vida. Então tem um grande referência mundial, o Dan Gilbert, estuda felicidade, e ele coloca os estudos dele de uma maneira muito engraçada e divertida. Eu lembro até onde eu estava, na verdade, já li muitos artigos, e quando fui ler o livro foi bem impactante, porque nas primeiras páginas ele dizia assim: o que é que você faria se você soubesse que só tem 10 minutos de vida? E eu entro mesmo em uma profundidade quando eu estou lendo. E nesse momento eu estava lendo no shopping, e de onde eu estava, os 10 minutos não daria nem para eu ir abraçar minhas filhas, meu marido, as pessoas que eu amo. Então o amargo foi ainda maior, não daria. No máximo o que daria seria ligar, fazer uma ligação, não teria nada a mais. E aí no fundo ele traz isso e logo depois ele coloca assim, que nós somos a única espécie que planeja. Outros animais até aparentam fazer um tipo de planejamento primitivo, de cálculo. Mas esse planejamento olha o ponto central da discussão de felicidade. Será que eu vou estar feliz daqui a um ano? Será que eu vou estar gorda? Eu vou ficar infeliz gorda? Eu vou ficar infeliz se eu perder tal pessoa? Esse tipo de planejamento desse futuro é uma característica exclusivamente humana. E aí tem um outro dado que é fantástico, que é sobre felicidade. O que é a felicidade ou a infelicidade? Vai ser rotineiramente como você é. Então eu, enquanto analista do comportamento, o que é que eu faço? Eu pego a pessoa e modelo ela para se tornar uma lutadora ainda melhor e que ela viva de verdade. No fundo eu pego mulheres, pessoas, líderes, eu modelo e desenvolvo habilidades para que ela viva o melhor que ela puder nesta única vida. E quando discute felicidade, eu vou trazer dois exemplos que fique didático para você entender, que ele pega assim. Vamos pensar João. João é uma pessoa rotineiramente pessimista e abusada, e João ganhou milhões e milhões na Mega Sena. Esse é um dado. E vamos pegar Pedro. Pedro é um camarada rotineiramente leve, feliz, otimista, alto astral. E Pedro sofreu um acidente e ficou paraplégico. Aí o que é que esses estudos e esses artigos, esses cientistas confirmam? Alguns meses depois, cada um vai estar tão infeliz ou feliz quanto era. Então o camarada que já era infeliz, mesmo tendo ganhado na Mega Sena, ele vai continuar infeliz. Porque essa felicidade, ela precisa vir como rotina, né? Essa sensação de bem-estar, de luta, de capacidade de adaptação da realidade. Enquanto Pedro, que está paraplégico, vai ter encontrado sentido na vida dele, vai estar tão feliz quanto era. Ele vai se tornar atleta, paraolímpico, ele vai continuar a vida dele. E mesmo se ele não fosse, se ele tiver o acompanhamento psicológico adequado, ele também se torna isso. A vida de Pedro não vai se tornar mais infeliz, ela vai se tornar diferente, ele vai precisar se adaptar àquela nova realidade. Então, existem mitos em relação à felicidade. Pessoas que colocam a felicidade como consequência de algo são pessoas altamente infelizes. Eu pego pessoas que ganham milhões e milhões e milhões e tem casas dos sonhos, de frente para o mar mais bonito e totalmente infeliz. Enquanto tem outras pessoas que têm uma série de problemas e ela é leve na condução da vida. Então, as pessoas que mais procuram a paz, mais procuram a felicidade, são as pessoas mais infelizes. Já as pessoas mais lutadoras, pare e pense uma pessoa que você admira muito, ou uma pessoa leve. É uma pessoa que já enfrentou muitas batalhas. Então, como é que a gente vai conduzir essas pessoas?
vida e a nova realidade em se tornar adaptável. Tem um camarada chamado Darwin, e ele estudou a teoria ele trouxe a teoria da evolução, e ele diz, olha só, na natureza, em todas as espécies, desde unicelular a mais complexa, não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta. Então a gente precisa conduzir essa pessoa a essa fase de aceitação, e a gente sabe que conseguiu isso quando ela consegue se adaptar à nova realidade, seja criando planos, seja doando, se desfazendo das coisas que tem ali. Ela pode ficar com pontos de memória, mas é a adaptação à nova realidade, à condução da vida. Então tem pessoas que perdem, pessoas muito especiais, e de fato a dor é imensa. Só que ela deixa de viver, né? Ela entra naquele luto e ela deixa de viver. Como é que a gente vai saber que essa pessoa entrou na fase da aceitação? Quando ela começar a pegar um projeto, seja um projeto que era do filho, um projeto que era do marido, para levar a memória, quando ela se adapta àquela nova demanda sem aquela pessoa. Então, toda a condução vai nisso, em readaptação da realidade, em novos planejamentos, para fazer ela viver, enquanto tiver vida, o mais bela e lutadora possível os dias que se seguem, né? Perfeito. Tem uma mensagem aqui da Edneuza, um ouvinte nossa, pra gente começar a ir pro final do programa. Um relato bem interessante, viu, doutora e doutor Johnny? Porque ela teve uma perda e depois ela teve um ganho. E ela falou que esse ganho que ela teve, entre aspas, compensou a perda que ela teve. Vamos saber como foi isso. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor e doutora, todos os ouvintes da 91. Bom, eu sou Edneuza Gadi. Há 30 anos atrás eu fiquei grávida sem saber, na verdade. Eu queria muito engravidar e não engravidava. E de repente eu fiquei grávida e perdi espontaneamente. Tive um aborto. E fui para a doutora Tânia, no regional, me atender. E foi aquela dificuldade deles me dizerem, né? Como dizer que eu tinha perdido um filho, porque todo mundo sabia o quanto eu era preparada espiritualmente para ter um filho, né? Porque eu queria ser mãe de qualquer forma. Eu acho que é um sonho de qualquer mulher. E foi difícil. Quando ela me disse, eu entrei assim em pânico, né? Que eu tinha perdido minha filha. E levei um certo tempo, ela me aconselhou a procurar um especialista para me recuperar, né? Graças a Deus eu fiz essa terapia e consegui me recuperar. Não quis mais ter filho, fiquei decepcionada, não sei se comigo, com a vida, mas me deram uma de presente. Hoje eu tenho uma filha de 30 anos do coração, 29 anos do coração. Então, para mim, ela ocupou o espaço que eu tinha perdido da minha filha. Então, mais ou menos, é difícil a notícia para qualquer pessoa. Tá aí, doutor Johnny, um relato da Edneuza. Há 29 anos atrás, há 30 anos atrás, teve uma perda e Deus deu uma filha a ela do coração. Como se compensasse aquela perda que ela relatou aqui que teve, doutora e doutor Johnny. Como a Gleice tinha falado, André, a princípio ela vai explicar melhor, lógico, mas assim, entro nesse conceito que ela falou de adaptação. De alguma forma, ela não biologicamente, né? Mas como ela falou, se ela supriu essa necessidade, se ela adaptou e se ela está vivendo, então eu imagino que ela realmente tenha superado. Perfeito. E o doutor Johnny trouxe, né, que muitas dessas pessoas não voltam, né? Não voltam, pegam uma aversão, aí adotam um repertório de fuga. E é um ponto que eu chamo a atenção. Porque o que é que acontece com o repertório de fuga? Fugir, ele traz um certo conforto imediato. Mas a médio e longo prazo, isso se torna uma armadilha. Então, a pessoa começa fugindo aqui, vai fugindo de outras coisas. Daqui a pouco, ela se torna... Em algum momento, às vezes, até tenta fugir da própria vida. Então, o repertório de fuga, ele é um repertório, é um tipo de comportamento que a gente diz que ele aumenta a frequência. Se não houver um tipo de enfrentamento, de intervenção, a pessoa vai fugindo cada vez mais. E que bom que neste relato que a gente ouviu, deste ouvinte, ela de fato ela conseguiu aceitar e se adaptar à realidade como ela é, né? Então é isso, é a adaptação a uma vida que pode ser injusta, que é de lutas, mas que pode ser muito bela. E a gente precisa se tornar lutador, a cada dia lutadora. Perfeito.
Perfeito. Bom, gente, eu já estou no meu tempo aqui esgotado. Quero agradecer aqui a doutora Gleice Gomes por ter vindo aqui. Doutor Johnny, quero fazer uma proposta, tá? De hoje a 15, a gente voltar aqui com a doutora falando dessa essa parte, comunicação de más notícias, parte 2, a revanche, né? Para a gente continuar esse assunto aqui. Como levar isso? Né? Foi um assunto bacana, tão rico aqui. Quero agradecer a doutora por ter vindo, né? Como eu te falei, você não vai se livrar da gente do Saúde em Foco nem tão rápido assim, tá? Vamos sempre estar junto. Agradecer o Dr. Johnny por essa parceria aqui que ele resolveu fazer e que com certeza, cara, você é muito feliz, viu? Você é um cara muito feliz, abençoado, porque você mostra esse lado humano que a medicina precisa ter, né? Em momentos tão sombrios como a gente está tendo em alguns relatos que a gente ouve, que a gente não precisa reproduzir aqui, a mídia já faz isso, né? E você traz para cá essa humanidade, né? Com profissionais assim que pensam no ser humano de forma holística, pensando nele como um todo. Isso é importante. Muito obrigado, doutora Gleice. Muito obrigado, Johnny. Olha, André, obrigado a você pelas palavras, agradecer a Gleice aqui, a psicóloga. E assim, eu tinha falado para ela, olha, não vai dar tempo da gente falar o que a gente tem para falar, é muita coisa, é muito extenso, são muitas dúvidas, muitas perguntas, até porque abrange, hoje a gente foi para gestante, mas tem N casos, estava comentando com ela aqui sobre pacientes que buscam tratamento de infertilidade, por exemplo, aquelas pacientes que não conseguem engravidar. Eu sempre falo que a gestação, engravidar está na essência da mulher, do ser humano, da mulher, né? Então imagine aquela paciente que passa a ter dificuldade e não consegue. Então assim, a gente pode abrir um leque, né, Gleice, de temas, né, de várias áreas. E obrigado mais uma vez, tá bom? E como o André já fez o convite aí, viu? Bota na tua agenda aí. De hoje a 15 a gente tá de volta. Tudo certo. Obrigada, então, tá André, e obrigada ao Dr. Johnny. Sigamos lutando, né? Com estratégia, com coragem, com sabedoria. Bacana. Todos uma boa tarde. Fica agora com o Sérgio Paulo. 40 minutos sem intervalo comercial. Até amanhã, pessoal. Tchau. ZYS 315